O poema épico de Homero, escrito há quase 3.000 anos atrás, segue sendo uma das obras mais influentes e importantes do lado ocidente do planeta. Muitas vezes considerada a história das histórias, de forma consciente ou até inconsciente, basicamente tudo que veio depois bebe de uma mesma fonte, a Odisseia. Mas além do seu legado, o fato é que a Odisseia, além de muito influente, também possui uma outra característica muito importante. Até por ser um texto muito antigo. A Odisseia tem uma escrita muito, mas muito complicada mesmo. Ulisses da harmonia se recria, e a gente enroda. Ao sino bailar manda laôdamas e alhos sós, que a palma leva. Um, curvo atrás, as nuvens roxa pela que fez, olha, alteia, e outro a pulo. Antes que aos pés lhe caia, a encontra e joga. A alma terra ao depois, tripudiando alternos batem, com geral aplauso. O estrépito sossega, e Ulisses fala. Bem gabaste na dança os teus feaces, estou potente rei maravilhado. Entendeu? É complicado. Com suas passagens longas e fantásticas, adaptar uma obra como essa seria um desafio e tanto para qualquer pessoa. Mas agora em 2026, alguém se propôs a fazer essa adaptação para o cinema. E o nome desse ousado diretor é de uma figura muito falada aqui nesse canal. Que, como vocês sabem, eu tenho minhas questões com o Christopher Nolan. Um diretor que muitas vezes é colocado no pedestal do qual eu nunca vou conseguir compreender o porquê que colocam ele lá, mas que tem sim suas grandes virtudes na hora de contar suas histórias. E é por elas que nós vamos começar a crítica de hoje. Que se tem uma coisa que mesmo o maior hater do Christopher Nolan precisa reconhecer, é que ele é um dos poucos cineastas que realmente desafia as regras do que é feito na indústria, principalmente para preservar a experiência do espectador, e mais até do que isso, a experiência de ir ao cinema. E por mais que muitas vezes eu até ache que ele acabe dando mais atenção a essa inventividade técnica e deixando aquilo que eu considero de mais importante na arte, a emoção, a conexão com seus personagens e arcos, a mensagem que essas inovações técnicas vão transmitir de lado, ainda assim, pelo menos tecnicamente, o Nolan é um diretor realmente capaz de feitos bem impressionantes. E a decisão de rodar esse filme todo em IMAX 70mm, sendo o primeiro a fazer isso, filmar em locações reais, com luz do sol na cara dos atores, vento, barulho, fugindo do controle dos estúdios e priorizando os efeitos práticos, o cenário real, é um feito louvável. Porque justamente um dia após eu assistir a Odisseia nas telas do cinema, saiu o trailer do novo filme dos Vingadores, e aí sair da experiência de ver aquelas paisagens magníficas, ricas em detalhes, onde você quase consegue sentir o cheiro e a textura daquilo que você vê na tela, e o Nolan conseguiu fazer isso, para se deparar com um monte de tela verde super falsa, sem profundidade nenhuma, é um contraste muito grande e muito decepcionante. Porque a realidade é que sim, a Odisseia de Christopher Nolan é um verdadeiro épico do cinema. Você sente o tamanho do filme em cada cena. Seja novamente por essa fotografia espetacular, mais uma vez comandada pelo parceiro de longa data do Nolan, né, o Hoyt van Hoytman, diretor de fotografia fenomenal, que aqui utiliza muito da luz natural, até fugindo um pouco de algumas convenções da fotografia cinematográfica, de buscar suavizar a luz no rosto dos atores, para entregar algo esteticamente mais agradável, e aqui não. Em algumas cenas externas, nós temos a utilização de uma luz do sol realmente dura, com sombras bem marcadas, sem muito filtro, ou tratamento, ou suavização. E já em outras passagens, com uma pegada um pouco mais sombria, tensa ou fantástica, a luz mais fraca, o uso de silhuetas, ou até o breu quase absoluto em situações que chegam até a lembrar filmes de terror. E aqui eu sou obrigado a tirar o chapéu pro Nolan, ou a boina no meu caso, porque aqui sim eu me deparei com coisas que eu jamais imaginaria ver em alguns dos seus filmes. Até porque o Nolan já é conhecido bem pelo seu estilo bem mais pé no chão, que busca sempre um realismo, uma verossemelhança acima de tudo. Ah, sim, bastante até realismo. E até por conta disso, quando saíram os primeiros trailers, eu notei muito essa preocupação de qual seria a visão dele sobre os lados mais fantasiosos de A Odisseia, né? As criaturas mitológicas, os deuses, as feiticeiras, os desafios que Odisseu teria que enfrentar além das mais palpáveis, como a queda de Troia, né, por exemplo, que seria uma guerra mais Nolan. E aqui eu posso afirmar que sim, o Nolan fez um baita trabalho. Há inclusive duas sequências específicas aqui que realmente me surpreenderam muito, porque elas se assemelham realmente a filmes de terror. A cena do Ciclope, que não é spoiler, tá no trailer, que já é uma das sequências, umas passagens mais famosas do livro, é uma coisa muito impressionante e assustadora.
Não só pelos feitos técnicos, né, como eu já destaquei, da mescla perfeita dos efeitos práticos com os efeitos especiais, que é uma marca do diretor, mas também pelo visual adotado, o escuro da caverna, a forma grotesca e realista do Polifemo e os sons. Minha nossa, o grito dessa criatura quando os soldados fazem aquilo que eu não posso dizer o que, para conseguir fugir dessa criatura antes de serem completamente devorados, é agoniante. Você sente a dor na alma, com o volume e a intensidade daquele som. Inclusive, o som do filme é outro aspecto que eu devo elogiar por ser grande responsável por essa impressão de épico do filme. O som é gigantesco, a trilha sonora composta pelo Ludwig Göransson, mais uma vez, é uma porrada no seu ouvido, e ela tem uma pegada até bem mais moderna do que eu esperava, mas mesclada com instrumentos da época do bronze, que é onde a história se passa, e o resultado é fenomenal. Porque, né, até um negócio que ficou meio conhecido aí, dá pra ver bastante em páginas de Instagram, que o Nolan buscou e desafiou até o Ludwig Göransson a procurar instrumentos que seriam utilizados na época, ou até coisas que nem existam, porque se perderam ali, mas que com registros. Então teve um trabalho de pesquisa muito grande para simular os sons, instrumentos que poderiam ser tocados naquele período. E mesmo assim a trilha soa bem moderna, não tem aquela cara de coisa que você já viu em outros filmes, como Ben-Hur, Gladiador, Troia. Eles realmente conseguiram trazer algo bem novo e com um desafio muito grande. Mas vamos voltar a falar das partes do terror aqui, que senão eu perco o fio da meada. Porque além dessa passagem do Ciclope, em uma das ilhas que a trupe do Odisseu acaba atracando também, acontece uma das cenas mais chocantes e bizarras que eu vejo em muito tempo. É uma espécie de body horror bizarro e demora, vai ficando cada vez mais grotesco. E eu volto a dizer, certamente não é algo que eu esperaria ver no filme do Christopher Nolan. Principalmente quando a gente para pra pensar no estilo mais pé no chão do diretor. Então, ele embarcar nesse lado mais místico, fantasioso, assustador, até visceral de Odisseia, é algo muito positivo e que eu não esperava. Mas aqui eu devo dizer que até esse lado menos fantasioso do diretor, que as pessoas tanto se preocupavam, também acaba trazendo aspectos bem positivos, na minha opinião, para essa adaptação que ele escolhe fazer dos versos do Homero, porque eu realmente gostei muito da solução que ele deu para os deuses de Odisseia. Porque nos textos originais, eles são bem ativos na história, eles se intrometem, interferem, aparecem de uma forma geral, e aqui na adaptação do Nolan não. Mas de uma forma muito interessante, porque os deuses surgem de uma maneira muito mais filosófica do que direta. Assim como na vida real, então mesmo sem vê-los personificados por atores, os personagens são movidos pelas motivações, ideias e leis desses deuses, mas em alguns momentos sendo até questionados por sua maneira não clara de se expressar. E a resposta que o filme encontra para esse questionamento é muito inteligente, porque se por um lado os deuses não aparecem fisicamente ali, você pode sentir a ira deles ao serem desafiados ou desrespeitados. Não seria um trovão, uma forma de Zeus comunicar seu desprezo, ou uma tempestade no mar agitado transmitir a ira de Poseidon para com Odisseu, em busca de vingança pelas atitudes cometidas pelo mesmo, né, que acaba desafiando ali quando ele maltrata um dos seus filhos. E o filme deixa tudo isso em aberto, e o fato da única deusa que realmente é personificada do filme ser Atena, interpretada pela Zendaya, que só aparece nas visões do próprio Odisseu, que está afetado pelos efeitos de uma substância que eu não posso dizer qual é, mas que também justifica parte da sua demora para voltar para casa, além da sua dificuldade em se lembrar de tudo que aconteceu em sua jornada, deixa em aberto se ela é um mero delírio dele, baseado em suas crenças e traumas da Guerra de Troia, ou se de fato é Atena agindo de maneira mais direta, como acontece no poema de Homero. E um outro ponto que eu sou obrigado a elogiar é a justificativa dada para essa não linearidade da história. Marca registrada do diretor, que aqui acaba sendo mais um de seus grandes acertos. Porque a montagem embaralhada, intercalando as memórias aos poucos recuperadas de Odisseu, além de sua busca pelo retorno para casa, mais a busca de sua esposa e família por notícias do que aconteceu com ele, funciona muito bem. Principalmente à medida que nós começamos da perspectiva daqueles que sentem a ausência e estão em busca de respostas para o que poderia ter acontecido. E conforme o filme vai passando, essa dinâmica vai se invertendo, onde a gente passa a acompanhar cada vez mais a perspectiva do Odisseu, entender por tudo que ele passou e o porquê da demora para regressar, e ver cada vez menos das pessoas que têm dúvida, até, né, as duas histórias se encontrarem ali. E, inclusive, ao longo dessas passagens, fica muito claro como o roteiro de Odisseia é muito bem amarrado, porque tem vários detalhezinhos, objetos que são citados no começo da trama, e que vão ser muito importantes quando chega lá pro final. Então, numa cena que o personagem cita um outro personagem ou um objeto específico que ele tem, você já lembra do começo, e essas pistas que vão sendo deixadas ao longo do filme são muito legais. Lógico que eu
acho que o Nolan dá um pouquinho de exagerado nos flashbacks, tem hora que ele frisa demais nesses objetos pra você não esquecer e quando chegar no final você realmente lembrar que eles estão ali por aquele propósito, mas funciona e o roteiro é muito bem amarrado nesse sentido. E principalmente quando a gente está falando do próprio Odisseu. E nessa jornada também a gente acaba entendendo um pouco mais sobre o que aconteceu com esse homem. Como esse cara honroso, estrategista, foi se perdendo e se tornando um completamente amargo, impiedoso, que muitas vezes brinca com a vida dos outros como se fosse mais um peão no jogo xadrez, sendo egocêntrico, desafiando os deuses, porque a realidade é que guerras não fazem de ninguém um herói, e a desconstrução dos arquétipos do que seria o herói clássico aqui são bem interessantes. Lógico que também tem uma outra escorregada do Nolan, né, tipo, quando ele escolhe verbalizar demais aquilo que já tá claro, que nós estamos vendo, tanto que no final ele tem que botar o Odisseu para ter um monólogo explicativo sobre a jornada dele que a gente acompanhou, então tudo aquilo que a gente viu do filme de transformação dele, de questionamentos do próprio, acaba sendo verbalizada por ele no final, e isso é um pouco decepcionante, né? E aí, falando disso, eu preciso falar também um pouco sobre a própria escolha da linguagem do filme, que eu vi que vem sendo bastante criticada por algumas pessoas, porque no filme, né, todo mundo fala inglês americano moderno, sem nem ter sotaque ou qualquer coisa assim, e assim... Tudo bem que é o caminho mais fácil para percorrer, mas funciona. É uma maneira de atualizar um pouco a linguagem do filme, né? Porque, né, o grego que era utilizado nas versões originais de Odisseia nem sequer existe mais, né? Então, se eles recorressem a um inglês mais formal e antigo, também não teria nada a ver com o texto original. E só deixaria o filme menos acessível e desnecessariamente complicado. Lógico que, sim, é um pouco estranho você ver o Odisseu falando fuck, mas é um filme caro que precisa dar um retorno às bilheterias, eles têm que ter um apelo mais popular, e eu sinceramente não acho que isso prejudique nada o filme, além de facilitar consideravelmente o trabalho dos atores, que podem entregar o trabalho com muito mais naturalidade, sem se preocupar com o dialeto grego usado na época. E ainda nesse aspecto de fidelidade histórica, né, que sim, nós precisamos falar um pouco do design das armaduras e roupas do filme, e sim, você nem sequer precisa ser um historiador para saber que as vestes e armaduras não tem nada a ver com o que era usado na Era do Bronze, e o que mais tem a gente no Instagram, no próprio Shorts aqui do YouTube falando disso. Mas novamente, é um filme americano de ação que adapta o texto original, não é um documentário em busca de representar a história de como ela é, como tudo aconteceu. E é uma história de ficção, então a direção de arte naturalmente toma certas liberdades para gerar um visual mais cool, que soe melhor nas lentes da câmera do que necessariamente era usado no período ficcionalmente retratado. A própria figura do Agamenon, né, que foi super criticado pelo seu visual super exagerado e tosco, além da zero precisão histórica, o pessoal até falando que parece uma armadura do Batman, mas que, ao meu ver, faz total sentido para a visão que o filme tem desse personagem, que transmite toda essa pompa e aura ameaçadora, mas que na realidade não passa de um disfarce para esconder um homem minúsculo que acaba tendo um final e uma morte tão ridícula quanto a sua própria figura vestindo essa armadura do Batman no meio da Guerra de Troia na Grécia Antiga. Mas agora eu também preciso falar sobre alguns dos problemas do filme, porque, como de costume na filmografia do Nolan, aqui nós encontramos boa parte dos mesmos problemas de sempre. Porque se por um lado eu elogiei a montagem pela sua não linearidade dos acontecimentos, eu também fiquei muito incomodado com a pressa com que o Nolan resolve contar essa história, e é uma pressa injustificável, porque o filme todo tem esse escopo de filme épico pela fotografia grandiosa, a trilha sonora encorpada, mas que é picotado de uma maneira tão exagerada. Tem uns diálogos assim que são montados quase como se fosse um videoclipe, com jump cuts que vão acompanhando o ritmo da música, né, da trilha sonora que tá tocando, enquanto os personagens saltam de ambientes, mas os diálogos continuam ali, como se tivessem sido ditos já no destino final que essa conversa leva. E tudo bem, é uma história longa, o filme já tem quase 3 horas de duração, e essa escolha muito provavelmente foi tomada para dar um pouco mais de dinâmica para o filme e fugir um pouco de longas tomadas de simples plano contra plano dos diálogos, que inclusive chega a ser impressionante a falta de criatividade do Nolan para compor essas cenas. Ele é completamente incapaz de movimentar os seus personagens ou a câmera para transmitir qualquer ideia que seja. São sempre os mesmos planos fechados dos rostos dos personagens intercalados com outro plano mais aberto que basicamente pisca na tela só para você ter uma mínima da noção espacial
de onde os personagens estão sem agregar nada. E na maioria das vezes até bem centralizado, que é um problema que eu já via em Oppenheimer também. E um filme que tem um escopo tão grande, essa pose de filme épico acaba sendo bem prejudicada por essa montagem acelerada, onde muitas vezes você nem tem tempo de absorver tudo aquilo que está na tela. Porque o filme já corta rápido demais para um plano fechado, ou até mesmo para uma outra ação, um outro lugar. E até um pouco contraditório, que eu vou dizer, mas a sensação que eu tive no final do filme foi de ter visto um super magnífico, esplêndido filme no cinema, no qual eu não vou conseguir lembrar de um take sequer. Falta esse momento memorável que a câmera para você absorver tudo aquilo que está sendo mostrado. Falta um pouco daquela contemplação que a gente vê em Duna, que é um outro épico aí mais de ficção científica, e no caso de Duna eu sei que tem até algumas pessoas que até criticam o Denis Villeneuve por ele ser contemplativo até demais, então às vezes ele segura a imagem por tempo demais, mas funciona. Você absorve aquilo e sente o tamanho daquilo que ele quer transmitir. Até voltando mais para trás, né, em Lawrence da Arábia, que é um outro épico histórico que certamente serviu de inspiração para esses dois filmes, e lá nós temos vários desses momentos que são gigantescos e a câmera para. Ela te deixa observar e respirar um pouco com aquilo. E aqui eu realmente tenho dificuldade de lembrar alguma panorâmica que dura mais que 5 segundos. Se é que tem algum plano desse filme que dura mais que 5 segundos. O que é um desperdício total, porque se eu elogiei o Nolan por esse aspecto dele ir lá e filmar em IMAX 70mm em locação para mostrar os ambientes e evitar o máximo de computação gráfica, ele cortar rápido demais e não deixar ver todo esse esforço que ele teve para trazer essa fidelidade pro filme é uma oportunidade desperdiçada que eu não consigo entender. Lógico que não erro o filme todo, né? Essa montagem acelerada funciona super bem nas cenas de batalha. A invasão de Troia é uma sequência muito empolgante de ação, e que, por conta dos efeitos práticos, soa ainda mais impressionante pelo realismo daquelas batalhas. Por mais que ela também não seja uma cena tão violenta assim, não que eu queira ver violência o tempo todo, mas a invasão de Troia é crucial para a transformação que o Odisseu tem no filme, e o filme tenta retratar isso, tanto que mais pro final do filme, porque o filme volta várias vezes para segmentos da invasão de Troia, né, do cavalo de Troia e tudo mais, mas no final a gente vai ver de fato um momento assim de tomada e de violência, e que o Odisseu observa tudo aquilo horrorizado, mas é difícil comprar esse horror, não só pelo Odisseu já ser um guerreiro experiente, mas porque essas cenas nunca parecem tão impactantes, e o filme tem outras cenas que acontecem cronologicamente depois da invasão de Troia, mas que na narrativa do filme são mostradas antes pra gente, né, que é a sequência lá do Ciclope e da Circe também, que eu comentei, que parece até um body horror, que são muito mais difíceis de ver, porque elas parecem muito mais grotescas, violentas, incomodam a gente muito mais, do que a Guerra de Troia, que traumatizou Odisseu. Então é difícil comprar que aquilo que ele tá vendo é tão chocante assim, porque a gente viu coisas muito mais chocantes antes, e aí isso acaba tirando o impacto da cena que deveria de fato ser chocante. E a gente sabe, né, que a invasão dos gregos lá foi uma coisa, assim, tenebrosa. Foi uma carnificina, teve de tudo, e a gente não vê isso no filme. E aí eu preciso falar um pouco dos personagens do filme, e eu não vou me alongar muito, porque eu acho que eu já até falei demais, e o elenco estelar desse filme é grande demais para eu falar sobre um por um, mas no geral tá todo mundo bem, não tem nenhuma atuação assim que destoa. Lógico que a maioria dos personagens tem dilemas bem mais resumidos e diretos do que seriam na obra original, onde os vilões são maus, os heróis até podem cometer erro, mas sempre se redimem e no final têm boas intenções, e chega a ser até engraçado a dificuldade que o Nolan tem, mesmo adaptando um texto escrito há quase 3.000 anos atrás, de desenvolver suas personagens femininas. É um problema recorrente na filmografia dele, e mesmo aqui com um texto datado que retratava uma realidade de uma sociedade extremamente machista e dominada pelo patriarcado, o Nolan ainda consegue reduzir a Penélope, a donzela fiel que simplesmente espera de forma passiva pelo retorno do seu marido. Mas esse problema não acontece só com a Penélope, né? A gente pode até falar da Circe, que no livro tem uma personalidade muito mais forte e perigosa, e que ela é reduzida a quase uma vítima indefesa, que só tá ali tentando se proteger. Ou então, né, a polêmica escalação da Lupita Nyong'o para interpretar a Helena de Troia, que, sei lá, deve ter uns 3, 4 minutos de tela no filme. E eu não vou entrar muito nessas polêmicas do Elliot Page lá e da escalação da Lupita Nyong'o para interpretar a Helena de Troia,
de Troia, porque eu acho que nem tem muito o que desenvolver sobre essa polêmica, né? Porque ela simplesmente demonstra uma ignorância, preconceito e racismo dessas pessoas que julgaram o papel desses atores antes mesmo de ver o filme, né? Então julgaram que Elliot Page seria Aquiles, e aqui ele faz o Sinon, cujo personagem é justamente marcado pelo seu ato de coragem, né? Então o fato do Elliot Page ser um ator trans pequenininho ali, é isso que o Sinon representa, de ser um soldado pequeno que teoricamente seria indefeso, mas que consegue o êxito da sua missão pela sua bravura. Mas, né, não dá pra debater com essas pessoas, elas simplesmente têm preconceito, então... E elas estavam julgando antes mesmo de ver o filme, então não tem muito o que dizer. São duas escalações e boas atuações que aparecem muito pouco no filme, mas que não comprometem e não tem nada de errado com isso. Até porque, né, um elenco de quase, sei lá, deve ter mais de 40 pessoas famosas no filme e nenhuma é grega. Então, e eu não vi ninguém reclamando desse fato, que são todos atores americanos para interpretar o povo grego da Era de Bronze de Odisseia. Então é só uma polêmica idiota, e se você acha que tem problema escalar atores que não sejam brancos para fazer um papel de ficção, cara, o problema tá em você, não tá na obra. E eu só tava falando da maneira que o Nolan não consegue escrever mulheres. Olha como eu divago, né? Eu saio um pouco do roteiro que eu escrevi e eu vou longe, perdão. Mas eu tenho que reconhecer que a Anne Hathaway ainda faz um esforço descomunal pra tentar extrair um pouco mais da personagem da Penélope, e chega a dar dó. Mas basicamente é isso, acho que eu já até falei demais aqui, mas eu tenho que reconhecer novamente... A Odisseia do Christopher Nolan como adaptação é uma obra digna, não é nada ofensivo, tem mudanças, mas é um filme que vale a pena ser visto no cinema pelo impacto, pelo tamanho. Tem aquela questão que eu falei dele ser um pouco apressado demais, então eu queria ter visto até um pouco mais esse esforço do Nolan para recriar esse cenário de Odisseia, mas mesmo com essa montagem acelerada é uma experiência que vale ter no cinema. Eu até acho que talvez se eu tivesse visto esse filme em casa, esses problemas que eu citei teriam me incomodado mais do que realmente me incomodaram, porque eu gostei muito do filme. E olha que eu nem vi em IMAX, né? Aqui eu moro numa cidade pequena, a gente tem só uma sala de cinema normal, e já valeu a pena pelo som, pela imagem. Então, se eu puder te dar uma dica, vá ao cinema, veja Odisseia, mesmo que você não tenha ideia nenhuma sobre o texto do Homero. Acho que é até melhor se você não tiver nenhuma base, porque você vai ter ainda um pouco do fator surpresa, né? E talvez se decepcionar menos com as mudanças que o Nolan acaba fazendo no texto, mas que é, assim, uma obra muito interessante que vale a pena ser vista. Mas aí, terminando a sessão, eu também fiquei pensando, será que a Odisseia é um dos melhores filmes do Nolan? Acho que esse é um assunto para um outro vídeo, hein? Mas, por hoje é só. Vejam bons filmes e eu te vejo na próxima.